E aí, pessoas, tudo bem? Bem-vindos aí novamente. Bom, então agora eu vou fazer aqui uma série de exercícios, né? Na verdade é um exercício só, aqui de VOF, tá? Uma lista até que eu deixei para os meus alunos aqui, ó. Eu vou resolver ela aqui para funcionar até como revisão, né? Das propriedades aí das operações entre conjuntos, né? Relações de pertinência e algumas coisas do tipo, tá certo? Bom, então vamos lá, ó. De acordo com os conjuntos dados abaixo, assinale VOF para cada uma das afirmações que se seguem. Bom, note que os nossos conjuntos aqui, ó, eles estão vindo, né, com uma linguagem envolvendo uma propriedade. Aqui, ó. Conjunto A são os azinhos, né? De maneira que esses azinhos aqui, ó, são números pares, né? O que é o conjunto B? São os Bzinhos, de maneira que esses B são os números múltiplos de 3. Conjunto C são os Czinhos, onde esses caras aqui, ó, são os números inteiros que não são positivos. Conjunto D são os Dzinhos. Quem são esses Dzinhos? São números inteiros entre menos 10 e 10. O conjunto E são os Ezinhos, que são todos os números nulos. E o conjunto F são os Fzinhos, onde F são todos os números ímpares. Bom, e aí tem uma série de afirmações a respeito desses conjuntos aí, ó. São 20 afirmações. Bom, sugestão que eu dou é o seguinte, é você, primeiramente, destrinchar esses conjuntos aqui, tá? É você escrever mais ou menos o jeitão deles. Por quê? Porque fica mais fácil da gente olhar, tá? Se você colocá-los, né, na forma tabular, ou seja, se você organizar esses conjuntos expondo elemento por elemento, fica mais fácil de analisar. Então vamos começar aqui, ó. São os números pares, né? Então, se esse conjunto A são os números pares, vamos colocar aqui por texto, que eu acho que vai ficar mais fácil de trabalhar, né? Ó. E vamos colocar eles na cor azul, que é para saber o que eu estou escrevendo aqui, ó. Então, vamos lá. Então, quem são os elementos do conjunto A? Aqui, ó. Ah lá, são os azinhos, eles são os números pares. Bom, quem são os números pares? Aí a pessoa já pensa, é o 0, o 2, o 4, o 6, o 8, né? Muito bem, e isso vai para frente infinitamente. Porém, muita gente esquece que os negativos também têm números pares. Então, o menos 4, o menos 2 passa pelo 0. E eles não têm um começo. Então, eles começam não sei aonde, mas uma hora eles vão passar pelo menos 4, pelo menos 2, 0, 2, 4, 6, 8, né? Então, o conjunto A, ele tem esse jeitão aqui, tá? Bom, vamos ver agora o conjunto B. Ó, o conjunto B são os Bzinhos, tais que são números múltiplos de 3. Bom, entra na mesma ali. Quem que são os múltiplos de 3? A pessoa pensa, é o 3, 6, 9, 12, né? E assim vai. Tá, só que o 0 também é múltiplo de 3. E tem número negativo também que é múltiplo de 3. Não sei onde eles começam, mas passa pelo menos 6, menos 3, né? Depois passa pelo 0 e assim vai, tá bom? Conjunto C. Conjunto C são os Czinhos, que são números inteiros que não são positivos. Bom, se eles não são positivos, então eles são negativos e também são nulos. Porque o fato de não ser positivo significa que ele também pode ser 0. E, na verdade, 0 vai ser até o último elemento desse conjunto, né? O maior de todos eles, ó. Aí, se eu quero todos os inteiros que não são positivos, bom, então, não sei onde eles começam, mas eles vão passar pelo menos 4, pelo menos 3, pelo menos 2, pelo menos 1 e morrerem no 0, tá? Então, esse aqui vai ser o jeitão desse conjunto C. Qual é o jeitão do conjunto D, ó? São os números inteiros entre menos 10 e 10. Bom, se são entre menos 10 e 10, então o primeiro é menos 9, menos 8, menos 7, e assim vai, né? Vai passar pelo 0, pelo 1, pelo 2, e vai até o 9, né? Ó, vai fechar no 8 e no 9. Então, ele vai ter esse jeitão aqui, ó.
tá? Então, vai ficar de menos 9 até 9. Como são todos inteiros, né? Então, são esses caras aí. Bom, o conjunto E, ele é bem interessante, né? Porque são todos os números nulos. Do jeito que está escrito, dá a impressão que tem um monte, né? Só tem um número nulo, que é o 0, tá? E o conjunto F, olha lá, são todos os números ímpares. Ó, todos os números ímpares. Aí a pessoa pensa, é 1, 3, 5, 7, 9, né? E assim vai. Perfeito, só que número negativo também tem número ímpar. E eu não sei onde eles começam. Mas eu sei que eles vão passar pelo menos 5, pelo menos 3, pelo menos 1. Aí depois vai no 1, 3, 5, 7, 9, né? E assim vai. Então, esses conjuntos são expostos dessa maneira para facilitar, tá, o entendimento aqui na hora de analisar se é verdadeiro ou falso. Bom, então agora, vamos lá, vamos analisar um por um. Ó, 0 pertence ao A. Olha o tanto que fica mais fácil agora. Eu venho no conjunto A, olha lá, o 0 está aqui, ó. Então, pertence, verdadeiro. O conjunto, ó, tem essa chave aqui, com 2,4, então isso aqui é o conjunto dos elementos 2 e 4. Pertence a A. Está falso, né? Vou nem analisar, por quê? Porque nenhum conjunto pode pertencer a outro. O conjunto está contido, tá? Esse conjunto aí, no caso, ele não é elemento, ele é subconjunto, tá? Então, ele é falso. Apesar que os elementos 2 e 4, eles estão lá dentro, né? E detalhe, não é porque eu escrevi eles aqui, não. É porque 2 e 4 são números pares. Só por isso, tá? Ó, o conjunto B está contido no A. O conjunto B são os múltiplos de 3. Ó, já tem um aqui que já indica que ele não está dentro do A, que é o 3. Não tem 3 aqui dentro, tá vendo? Então, ele é falso por causa disso. O A e o F são conjuntos disjuntos. O que são conjuntos disjuntos? São aqueles conjuntos que não têm interseção. Isso aqui já são conjuntos que não são disjuntos, ó, porque tem interseção, né? Então, está falando que o A e o F não tem ninguém em comum. O A são os pares, o F são os ímpares. Realmente, não existe nenhum número par e ímpar ao mesmo tempo. A interseção entre C e o A é vazio, ou seja, não tem nenhum elemento que está nos dois ao mesmo tempo. O que é o C? Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Já tem o menos 4 ali, ó. Já tem o menos 2, né? Já contei 2 aqui, mas tem infinitos números em comum, né? Então, a interseção não é nula. Número 6, ó. O conjunto E está contido no B. Então, ele está falando que o 0 está no B. De fato, aqui é o 0. Tá vendo? Então, o conjunto E está no B. Verdadeiro. Número 7. 122 pertence a A. Olha, se o A são os números pares, o 122 vai estar lá na frente, né? Então, com certeza, ele pertence ao A. Número 8. O 10 pertence ao D. Bom, o D está aqui. O que é o 10? O 10, aqui, ó, não está não, né? Porque vai de menos 9 a 9, são os números inteiros. Então, ele não pertence. Então, ele é falso. Beleza? Pum! Mágica! Trouxe o restante para cá para a gente não ficar subindo e descendo toda hora. Vamos lá. O conjunto E está contido no F. O conjunto E é um conjunto unitário, 0. E o F são os ímpares. O 0 não é ímpar, né? Então, isso aqui é falso. O menos 2 não pertence à união de B com C. O que quer dizer isso? Ele está falando, então, que se você juntar esses dois conjuntos, o menos 2 não vai estar lá dentro. Bom, o que é B ou C? B ou C é aquela cantora, né? All the single ladies, all the single ladies. Nossa, essa foi muito boa, cara. Então, olha aqui. Se você juntar o B com o C, aqui, ó, o menos 2 está lá dentro, né? Porque ele está no C. Então, se você fizer a união, ele vai estar nos dois. Está falando que ele não pertence. Então, isso é falso, porque ele pertence. Ó, o 0 ele está na interseção desses três conjuntos. É o mesmo que dizer que o 0 está nesses três conjuntos aqui. Ó. Então, olha lá, o 0 está no A, o 0 está no B e o 0 está no C. De fato, ele pertence à interseção desses três conjuntos. O 10 ele pertence ao conjunto das partes de A. Esse símbolozinho aqui é conjunto das partes, né?
que é o conjunto das partes? É um conjunto que contém todos os possíveis subconjuntos de A. Então, os elementos desse conjunto, na verdade, são todos assim, ó, conjuntos. Então, tem que estar tudo entre chaves. E aqui, isso é um elemento que é literalmente o elemento 10. Então, é falso. Porque para você estar no conjunto das partes, esse cara deveria estar entre chaves, tá? D menos A é igual a isso aqui. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você pegar o conjunto A e tirar ele de dentro do D, o que vai sobrar vão ser esses caras aqui. Então, vamos lá. O que é o conjunto A? São os números pares. Então, eu estou pedindo para tirar os pares de dentro do D. Se eu tirar os pares de dentro do D, eu vou tirar o menos 8, menos 6, vou tirando, né? O 0, 2, vou tirar até o 8. Então, vai sobrar os ímpares, de menos 9 a 9. O que está aqui? Ó? Menos 9, menos 7, menos 5, e foi seguindo esse padrão, 7 e 9. Perfeito, né? Então, tá certo. Ó. Que a diferença é justamente isso, né? Você tirar o que tem em comum dos dois. E aí, sobram elementos exclusivos do primeiro conjunto. C menos B vai ser um conjunto unitário, que é o 4. Então, o que é o B? Os múltiplos de 3. Então, eu vou tirar os múltiplos de 3 dos números que não são positivos. Ah, tá. Então, como é C menos B, o resultado tem que ser um número que não é positivo. Cara, na resposta aqui já tem o 4, então você não precisa nem analisar. Tá? Não tem como isso aqui ser verdade. Certo? Número 15. O A menos E é isso aqui. Então, o que é o A? São todos os pares. Cara, se o A são todos os pares e você está tirando uma coisa de dentro dele, a única coisa que pode sobrar aqui é par. Então, não faz sentido nenhum ter esses números ímpares aqui, então é falso. A união de F com A dá o conjunto dos inteiros. O que é o F? Todos os ímpares. O que é o A? Todos os pares. Se você juntar todos os pares e os ímpares, vai dar o conjunto dos inteiros. Fato. Fato. É verdade. Ó, o conjunto 4 pertence... conjunto não pertence a nada, né? Opa, mas olha o que tem aqui, ó. Conjunto das partes. O conjunto das partes nada mais é do que uma reunião de todos os possíveis subconjuntos que um conjunto pode ter, né? Algo assim. Então, os elementos do conjunto das partes são conjuntos. Bom, sendo assim, toda vez que a gente fala em conjunto das partes, quem tem tantos dele realmente pertence, tá? Então, vamos lá. Quais são as partes de A? São subconjuntos formados por números pares. Em particular, como o 4 está aqui dentro, a gente consegue montar o conjunto unitário 4. Então, no conjunto das partes de A, com certeza, esse cara aqui vai estar lá dentro. Então, verdadeiro. Bom, aqui está falando que o F contém o conjunto A. O que é o F? Os ímpares. Então, está falando que os ímpares contêm o A. O que é o A? Os pares. Ah, então está falando que os pares estão dentro dos ímpares. Não, né? Falso total. Está falando que o vazio contém o conjunto A. Bom, o vazio, para ele conter alguém, né, é porque esse alguém tem que estar dentro do vazio. E quando é que alguém está dentro do vazio? Quando esse alguém também for vazio. Então, isso aqui é falso, né? E a diferença de E com A dá D. O que é o E? São todos os números nulos. O que é o A? São todos os pares. Então, se você tirar todos os pares daqui de dentro, que é isso que está falando, né? Vai sobrar quem? Não vai sobrar nada, né? Porque o único elemento que está aqui é o 0. Então, o que tem em comum entre o A e o E? O 0. Então, você vai tirar o 0 daqui de dentro. O que vai sobrar? Vazio. O que é o conjunto D? Não é o vazio, é esse cara aqui, ó. Tá vendo? Então, isso aqui também é falso. Belezinha? Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço e até a próxima.